poucas palavras. Um olhar sobre o mundo, a vida e a sociedade, à luz da Palavra de Deus, com Augustus Nicodemos. Estamos começando mais uma edição deste programa que nos dá um grande prazer de realizá-lo. Cá estou eu, Natsa Matias, apresentando mais uma edição do Em Poucas Palavras. Comigo, nosso comentarista, pastor Augustus Nicodemos. Minha saudação a você, Natsa Matias, a todos os nossos ouvintes, a gratidão pela audiência e a gratidão a Deus pela bênção que esse programa tem sido para tantas pessoas, não só no Brasil, mas também em outros lugares do mundo. Graças a Deus por isso. Grande bênção. Vamos lá, então, à pergunta de hoje. E hoje nós temos aqui a participação da Vitória Quixaba, ou Quixabá, deve ser Quixaba, não? Vou ficar É difícil hoje com a ortografia, porque tiraram os acentos, né, de todas as então, palavras, sei, então fica difícil. Mas, Vitória, obrigado, tá bom, pela sua participação, e eu vou trazer sua pergunta aqui para o pastor Augustus, que tem a ver com dons espirituais. Espera aí um pouquinho. Pastor, a Vitória diz assim: graça e paz do Senhor Jesus Cristo, e ela é direta. Ela pergunta: como receber os dons espirituais? Em primeiro lugar, minha saudação a você, Vitória, obrigado pela sua pergunta. E eu vou responder já também de maneira direta, não é? Os dons espirituais a que você se refere são quais? Você está pensando em dom de línguas? Porque geralmente quando as pessoas falam em buscar dons espirituais, elas estão se referindo a buscar o dom de línguas, ou o dom de cura, ou qualquer um daqueles dons que a gente chama de os dons espetaculares ou sobrenaturais e tudo, né? Eu vou assumir que a Vitória está perguntando isso. Sim. E para responder, eu vou ter que dar um panorama do ensino bíblico a respeito dos dons espirituais para a gente primeiro poder situar bem a pergunta da Vitória e depois dar uma resposta que seja adequada. Sim. Vamos começar com a definição, né, do que sejam dons espirituais. Dons espirituais são ferramentas, são habilidades que o Cristo ressurreto concedeu à sua igreja com o propósito de promover a sua edificação. Correto. Isso é o que nós encontramos lá na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, quando Paulo descreve a ascensão do Cristo vitorioso, subiu, né, às alturas e concedeu dons aos homens. E depois ele dá uma relação desses dons. No caso lá de Efésios, né, é uma lista de 5 dons que inclui apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Então, os dons são dádivas do Cristo vitorioso, do Cristo ressurreto, à sua igreja, com o objetivo de edificá-la. Tanto é que o próprio Paulo, lá em Efésios 4, depois de mencionar esses dons, ele diz que esses dons são dados para a edificação, para o crescimento do corpo de Cristo, para a preparação dos santos para o seu ministério. Sim. Então, dons espirituais, eles devem ser vistos como habilidades, capacidades que têm como objetivo edificar a igreja, promover o crescimento da igreja, levar os crentes à maturidade, aumentar o conhecimento deles a respeito de Deus e levar avante a obra de Deus no mundo. Aqui é importante, Nathan, lembrar que existem mais dons no Novo Testamento do que simplesmente o dom de línguas, não é? Exato, uma lista. Não é? Pois é, olha aqui. Só na primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, nós temos 2 listas de dons. O dom de línguas aparece lá, mas aparece também o dom da misericórdia, aparece a palavra da sabedoria, palavra do conhecimento, o dom de ensino. Lá em Efésios capítulo 4, nós temos uma lista com 5 habilidades ou ministérios e o dom de línguas não aparece lá. Exato. Em Romanos 12 também não aparece o dom de línguas, mas naquela lista que está lá, o apóstolo Paulo menciona a presidência, a misericórdia, o serviço, que são dons também importantes e necessários para a vida da igreja. E lá na primeira carta de Pedro, o apóstolo menciona também alguns dons, e entre eles o dom de fala, né, e o dom do serviço e da diaconia. Ou seja, essas listas elas não são exaustivas, eu não creio que sejam. Mas elas são um exemplo do que é que Deus pode conceder à sua igreja para a sua edificação.
E o objetivo dessas listas e dos dons que estão contidos nessas listas é exatamente mostrar que, através de pessoas capacitadas, Deus leva avante seu reino aqui nesse mundo. Sim. Agora, é claro que a igreja, ela é multifacetada. A igreja, ela avança nas mais diversas direções. Então, pensar que o dom de línguas é o único dom disponível, né, e que as pessoas têm que buscar esse dom, é esquecer a comparação que a Bíblia faz entre a igreja e o corpo humano. Paulo faz essa comparação lá em 1 Coríntios 12, não é? O corpo é um só, mas ele tem muitos membros e nem todos os membros têm as mesmas funções e os membros precisam uns dos outros. Não pode menosprezar o outro, né? O olho não pode dizer ao pé, eu não preciso de ti. Né? Palavras do apóstolo Paulo. E Paulo usa essa analogia com relação à igreja. Então, na igreja você tem muitos diferentes dons. E esses dons se complementam, todos eles são necessários, todos eles são precisos para que a igreja desempenhe o seu ministério aqui nesse mundo, aqui na Terra. Quando o senhor falou aí sobre o corpo, né? Tem pessoas que acham que ela sozinha detém todos os dons. Tem pessoas que chegam a pensar isso. Né? Chega. E o que é um absurdo, né? Ninguém tem todos os dons, as pessoas têm dons e habilidades diferentes e esses dons e habilidades, eles são necessários para o desenvolvimento, se complementam, não é? Se complementam. Aqui, talvez fosse interessante, Natsan, a gente fazer ou perguntar qual a relação entre dom e talento natural. Qual a diferença desses dois? A diferença entre as duas coisas. Eu considero que Deus dá talento. Talento é uma habilidade para uma pessoa fazer alguma coisa bem e que independe dela ser crente ou não. Exato. Então você vai encontrar incrédulos, ateus, que são extremamente talentosos. Eles falam bem, eles se expressam bem, eles têm habilidade musical, eles têm habilidade artística, eles têm percepção científica, eles são criativos. Tudo isso são talentos. Gente que tem talento para liderar, exato. Talento para escrever. Até melhor do que um cristão, digamos assim. Até melhor do que um cristão em muitos casos, né? Então, esses talentos também são dádivas de Deus para a humanidade, para que a humanidade se mantenha, se desenvolva aqui no planeta, não é? Onde Deus nos colocou. Quando uma pessoa se converte a Jesus Cristo, uma dessas pessoas talentosas se converte a Jesus Cristo, esse talento, ele é santificado e ele é usado agora, redirecionado para a glória de Deus. E pode ser chamado de dom a partir daí. Eu posso dar um exemplo, não gosto de dar exemplo pessoal, né? Mas eu posso dar um exemplo. Antes de eu conhecer a Jesus, eu era líder de uma gangue de motocicletas, de motociclistas lá em Recife. Gangue é um termo pesado, né? Mas a gente às vezes chegava perto disso aí. Então eu tinha uma habilidade natural, um talento natural para a liderança. E eu sabia falar bem, eu me dirigia bem em público. Eu me recordo, quando eu estava na escola primária, naquele tempo era assim que chamava, não é? Eu fui orador da turma mais de uma vez, né? Fazia aqueles discursos e tudo, então eu sempre era. Quando eu me converti, aos 22 anos de idade, esses talentos naturais, eles foram redirecionados para o meu chamado ministerial, o meu chamado pastoral. Então, não é que eu me tornei um pregador a partir da minha conversão. Eu já tinha habilidades na área de fala pública. Agora, elas foram santificadas e dirigidas para a glória do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Da mesma forma, os dons de liderança. Então, existe essa possibilidade. E existe também a possibilidade de que, na conversão da pessoa, ao receber o Espírito Santo, que é quando a gente recebe, né, quando a gente se converte, o Espírito Santo vem morar em nós, como o Espírito Santo é o doador dos dons espirituais, então, ao receber o Espírito Santo, a pessoa pode também receber ali habilidades espirituais, que a gente chama de dom, não é? Chama de dom porque é gratuito, né? Exato. É um presente de Deus, pode ser recebido na hora da conversão. Então, tem gente que antes não tinha qualquer disposição para, vamos pensar, atos de misericórdia. E, de repente, depois da conversão, ela se sente capacitada, atraída, né, pela miséria dos outros, no sentido de que ela se sente chamada para ajudar as pessoas a sair daquela situação de dificuldade, ela se dedica a ajudar outras pessoas, coisa que antes ela nem estava aí, era o maior egoísta. Hospitalidade também, né? Hospitalidade é outro dom também, né? Que você... É gozado isso, né, Nath? Todo mundo quer buscar o dom de línguas, o dom de cura, o dom de milagre, mas o dom de contribuir, o dom da misericórdia e o dom da hospitalidade, eu nunca vi ninguém procurando, né? Fecha as portas, não vem para minha casa não, né? Bem, então, voltando aqui a nossa pergunta aqui, né, da Vitória, né? Como receber os dons espirituais? Vitória, os dons espirituais,
eles são dados por ocasião da conversão, ou então há aquela transformação de talento natural para dom espiritual mediante a presença do Espírito Santo nos nossos corações. Então, na verdade, não é tanto você procurar e receber dons espirituais, é você reconhecer, você descobrir aqueles dons espirituais que você já tem. Eu sei que tem 2 passagens do Novo Testamento que são usadas para embasar essa procura. A primeira delas é 1 Coríntios 12, 31, quando o apóstolo Paulo, escrevendo aquela igreja, né, era uma igreja que buscava muito dons espirituais, tinha muito interesse, não é? O apóstolo Paulo diz o seguinte, eu vou ler aqui a partir do verso 28, no capítulo 12, a partir do verso 28. A uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorro, governo, variedades de línguas. Porventura são todos apóstolos? Resposta, não, né? São todos profetas? Não. São todos mestres? Também não. São operadores de milagres? Também não. Têm todos os dons de curar? Não. Falam todos em outras línguas? Também não. Interpretam-nas todas? A resposta é não. Aí ele diz, entretanto, procurai com zelo os melhores dons. Mas aí então vem a pergunta, quais são os melhores dons? Os melhores dons são aqueles que aparecem primeiro naquela relação que nós lemos, onde Paulo coloca os dons por ordem. Olha o que ele diz, Deus estabeleceu na igreja primeiro apóstolos, segundo lugar profeta, terceiro lugar mestre. Então os melhores dons são esses. E o que é que esses 3 dons têm em comum? Apóstolo, profeta e mestre. São dons da palavra, Natsan. Exato. Eles trabalham com a palavra de Deus, eles ensinam a palavra de Deus, ministram a palavra de Deus à igreja. Então, se nós vamos buscar dons, que busquemos os melhores. E quais são os melhores? São aqueles dons da palavra relacionados com o ensino e com a pregação. Por que Paulo disse isso para aquela igreja? Porque a igreja de Corinto queria buscar o dom de línguas, queria buscar milagres, como se esses fossem os dons mais importantes. Então, na lista de Paulo, é interessante, não é? O dom de línguas aparece por último. Então, se for para buscar dons, que se busque os dons da palavra. Exato, que expandem o evangelho, né? Exatamente. Agora, existe a possibilidade, Nathan, da gente interpretar essa passagem da seguinte maneira. Quando Paulo diz, procurai com zelo os melhores dons, ele está dizendo, reconheçam entre vocês aqueles irmãos que têm esses dons e deem oportunidade para eles, em vez de o espaço no culto público e nas atividades da igreja ser ocupado somente por esses que dizem ter esses dons extraordinários e coisa dessa natureza. Essa questão dos melhores dons, é importante também entender que a pessoa que possui um dom relacionado com relação à palavra, ela não é mais importante do que aquele outro que tem um outro dom. O dom é mais importante, a pessoa não, posso dizer assim. Pode dizer. Agora deixa eu pegar a ilustração de Paulo aqui para fazer uma distinção. Paulo se referiu, quando ele foi falar de dons, ele usou a analogia do corpo. E ele disse que todos os membros do corpo são importantes. Mesma forma, todos os dons são importantes para a igreja. Mas existem dons que são cruciais, da mesma forma que existem órgãos, membros do corpo que são cruciais. Eu funciono sem uma perna, mas eu não vivo sem um coração. Eu funciono sem um braço, mas eu não vivo sem o cérebro. Da mesma forma na igreja. A igreja subsiste sem alguns desses dons, mas ela não pode ficar sem um dom da palavra. Exato. O dom da palavra, através dos mestres, dos pastores, é dessa forma que Deus estabelece e mantém a igreja. Os outros dons são importantes, mas eles não são essenciais para a existência da igreja. E nesse caso eu não posso extirpar a minha perna só porque eu posso viver sem ela, né? Ou seja, claro. É um fato de reconhecer que eventualmente pode ser que não exista aquele dom, mas eu consigo sobreviver na igreja com ela. Não é isso? Perfeitamente. Ok, obrigado pela resposta. Me lembrei do filme Motoqueiros Selvagens. Você já deve ter assistido, né? Já ri muito com aquele filme. E o que resolve o problema todo lá no final é o chefão lá, né? Que tem que ele consegue falar bem lá. Resolve. Motoqueiro Selvagem. É uma boa ilustração essa daí. Assistam que vocês vão entender o que eu estou falando aí, tá bom? Obrigado, pastor, pela sua resposta. Nada, obrigado, Nadson. Queridos ouvintes, obrigado pela sua audiência. Deus abençoe. Em poucas palavras, um olhar sobre o mundo, a vida e a sociedade, à luz da Palavra de Deus. Apresentação Natson Matias.
Comentário Augustus Nicodemos. Um programa da Primeira Igreja Presbiteriana de Goiânia, Rua 68, esquina com 71 Centro. Visite o nosso site www.pipg.org. Apoio Seminário Presbiteriano Brasil Central, Goiânia.